que a gente consegue perceber nesse caminho aí da prática da meditação? A meditação é nada mais do que um processo de acalmar a mente. Então, tudo que a gente faz aqui, o objetivo é acalmar a mente, deixar a mente tranquila, a mente plena, a mente como se fosse um espelho d'água. Se a gente tentar, vamos falar assim, eu tenho uma grande banheira de água e eu quero que essa água fique perfeitamente plana. Se eu tento pegar um pedaço de madeira e falar assim, ó, água, fica plana. Eu aperto a madeira em cima da água assim para a água ficar bem planinha. Funciona? Não funciona. Porque quando a gente encosta a madeira na água, simplesmente aquilo já faz a bagunça de novo. Então, todas essas estratégias que a gente coloca antes, seja a concentração através da contagem, seja o pranayama, tudo isso tem um efeito de tranquilizar a mente, um efeito de focar a mente. Quando a gente foca a mente, a gente automaticamente tranquiliza ela, porque quando a gente foca a mente, a gente não tem espaço para outras coisas. E as outras coisas são os barulhos, são os ruídos, que é a agitação, que são todos aqueles outros pensamentos. Então, o objetivo é isso. Então, é interessante perceber como a mente resiste a isso. Então, esse ponto ele é interessante, como a gente, a todo momento, a gente está lutando contra algo que seja chato, algo que não seja interessante, que não tenha nada de suculento ali para gente se divertir, para a gente que nada que a nossa curiosidade tenha interesse. Então, esse é um ponto. Agora, ao mesmo tempo, como eu disse, o grande objetivo dessas técnicas preparatórias é a gente entrar na meditação e aprofundar. Então, isso que você falou é interessante, porque é muito importante em todo esse processo o autoconhecimento também. Por isso que quando eu faço a mentoria, eu entrego várias técnicas, porque tem pessoa que vai gostar muito de uma e vai odiar a outra. A outra pessoa vai odiar essa e vai gostar daquela. Uma pessoa vai se adaptar melhor com essa e menos naquela. Então, a ideia é justamente essa, que vocês vão testando as coisas e vão vendo, bom, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto tanto, isso aqui eu vi que encaixou, eu sinto, igual você falou, eu me sinto bem, eu sinto prazer de ficar ali repetindo o mantra e tal, e fazendo um aprofundamento, eu gosto, mas aquele começo eu já não gosto. Então, o objetivo é a gente aprofundar na prática. E você está conseguindo aprofundar com o tempo que você falou que você está fazendo, a gente começou tem algumas semanas e tal, então é tudo muito recente e você já está conseguindo praticar um tempo bom. Então, o que eu te indico? Segue a sua intuição, segue o que o seu organismo está te mostrando. Se você sente que você consegue aprofundar e isso acontece de uma maneira harmônica, você consegue fazer os minutos e o tempo passa e você curte o processo e está funcionando e você está conseguindo fazer e tal, você não é obrigado a fazer nenhuma técnica de preparação. E você já está conseguindo entrar na prática de uma forma harmônica, de uma forma plena e aprofundar e tal. E você está evoluindo na prática. Então, você não é obrigado a fazer Porque, nada. porque fica como dica, né? Como, entre aspas, fica como um dever de casa, e eu sou bem cumpridora, né? Sempre te falei que eu sou muito organizada, muito disciplinada, eu fico querendo seguir. Mas aí eu falei assim, amanhã eu vou falar isso com o Thiago, porque ontem eu ainda consegui, mas hoje eu não, ficar contando não foi bem. Aí eu falei assim, aí, né, para a gente também, né, entender, como se diz, se você está nos apresentando várias técnicas, a gente entender o processo e fazer essa relação com o nosso eu, porque, né, se você fazer uma prática que é, né, para autoconhecimento, para você estar bem, e se faz uma coisa que não te dá prazer, que bom que tem outras possibilidades, né? É, Não é uma coisa taxativa, restrita, né? O campo é amplo. Então, a gente que precisa de se entender e se relacionar